Bem, gente, a gente volta aqui, tá, para dar continuidade ao pensamento de Karl Marx, tá, e continuar explicando, né, os conceitos principais da sociologia, né, de Karl Marx. Tá? E aí, na aula passada, a gente estava tratando justamente sobre as forças produtivas e as relações de produção. Tá? As forças produtivas compõem justamente, né, as técnicas, né, os instrumentos, a tecnologia, tá? Que a gente emprega, né, para desenvolver os processos materiais de produção, ou seja, os processos que vão suprir as nossas necessidades. Já as relações sociais de produção, entendeu? O conceito de relações sociais, né, de produção refere-se às formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e do produto, e o tipo de divisão social do trabalho numa dada sociedade e em um período. Observem, tá? Que as relações sociais de produção, né, elas são justamente as formas estabelecidas de distribuição, né, meios de produção e do produto. Tá? Ele expressa o modo como os homens se organizam entre si para produzir, que formas existem naquela sociedade de apropriação de ferramentas, né, tecnologias, né, terra, fontes de matéria-prima e de energia, e, eventualmente, né, de trabalhadores. Quem toma decisões que afetam a produção, como a massa do que é produzido é distribuída, qual a proporção, né, que se destina a cada grupo, e as diversas maneiras pelas quais os membros da sociedade produzem e repartem o produto. Tá? Observem que essas relações sociais de produção, óbvio, mudam conforme as sociedades e conforme, né, a gente emprega também as forças produtivas. Tá? A divisão social do trabalho, e é importante a gente entender essa concepção também, expressa modos de segmentação da sociedade, ou seja, desigualdades sociais mais abrangentes, como aqui decorre da separação entre trabalho manual e intelectual, ou entre o trabalho industrial e comercial, e o trabalho agrícola. Na sequência, a separação entre a cidade e o campo e a oposição de seus interesses. Tá? A partir dessas grandes divisões, ocorreram historicamente outras, como, por exemplo, entre os grupos que assumiram as ocupações religiosas, políticas, administrativas, de controle e repressão, financeiras e etc. A cada um desses grupos cabe tanto tarefas distintas quanto porções maiores ou menores do produto social, já que eles ocupam posições desiguais relativamente ao controle e propriedade dos meios de produção. Tá? É muito importante a gente se atentar para essas questões, porque Karl Marx, né, óbvio, né, como eu disse para vocês, esse materialismo histórico dialético dele leva a gente a entender como é que funcionam essas concepções. E aqui, tá, nesse organogramazinho, né, que eu coloquei para vocês, que eu coloco aqui para vocês, né, a gente consegue ver claramente, né, como é que funciona, né, essas concepções, tá? Ou como, por exemplo, as forças produtivas, mais as relações sociais de produção, elas criam a estrutura da sociedade, tá? Em que, né, óbvio, né, lembrando, essa estrutura, ela historicamente, ela é diferente, ela varia historicamente, né, com o passar do tempo, ao longo dos processos com o passar do tempo. Vejam lá, forças produtivas, matérias-primas, natureza, ferramentas e máquinas, técnicas e homens, relações sociais de produção, a maneira como os homens se organizam para a atividade produtiva, ok? A estrutura da sociedade em que se organiza a produção e reprodução social de bens e valores em determinado contexto histórico é justamente gerado, tá, por essa concepção entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. Tá? Consequentemente, né, é daí que vai surgir
o processo de trabalho alienado e, consequentemente, as lutas de classe, ou as classes sociais que emergem dessa estrutura, que emergem, entendeu, dessas relações, dessas forças produtivas e relações sociais de produção, tá? O processo, né, de alienação, ela começa justamente no processo de separação entre o homem e a natureza, e ele vai se intensificando ao processo do desenvolvimento dessas forças produtivas e dessas relações sociais de produção. Quanto mais o homem se separa do fruto do seu trabalho, mais o processo de alienação ele se intensifica. Relações econômicas e perda de consciência do processo produtivo por parte do trabalhador. É justamente isso que ocorre com o processo do trabalho alienado. E as lutas de classe surgem, entendeu, justamente com essas características ou dentro dessas concepções, tá? E elas se intensificam. Então, vamos entender um pouco melhor como é que o Marx pensa essa questão da estrutura e da superestrutura, tá? O conjunto das forças produtivas e das relações sociais de produção de uma sociedade forma sua base ou estrutura, que, por sua vez, é fundamentado sobre o qual se constituem as instituições políticas e sociais, tá? Essa perspectiva de Marx é uma perspectiva que foi muito criticada por outros teóricos, né? Porque, né, segundo, né, o pensamento de Marx, como ele deu muita ênfase aos processos econômicos, né, acabou, né, ocorrendo uma confusão muito grande, né, para a gente tentar entender, né, qual é a relação entre a estrutura e a superestrutura, tá? Mas vamos só fazer as definições para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? Segundo a concepção materialista da história, na produção da vida, os homens geram também outra espécie de produtos que não têm forma material, ou seja, as ideologias políticas, as concepções religiosas, os códigos morais e estéticos, os sistemas legais de direito, de ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de sentimentos, ilusões, modos de pensar e concepções de vida, diversos, plasmado de um modo peculiar, tá? Ou seja, né, o mundo humano, né, quando a gente, por exemplo, cria os processos, né, ou desenvolve os processos materiais, conjuntamente vai surgindo também um mundo simbólico, um mundo, né, que não é propriamente material, mas, consequentemente, ele também ganha forma dentro dessa concepção e dentro, né, da realidade social. Mas, né, ele não é propriamente, né, vamos dizer assim, algo palpável, né? É um mundo simbólico, né? São as ideologias políticas, as concepções religiosas, tá? E etc. Essa realidade, ou esse mundo, o Marx vai chamar de superestrutura. Vamos ver aqui um pouquinho mais essa definição, ok? Então, por exemplo, são representações coletivas de sentimentos, ilusões, modos de pensar e concepções da vida diversos e plasmados de um modo peculiar, tá? A classe inteira os cria e os plasma, derivando-os de suas bases materiais e das relações correspondentes, tá? Esta é a superestrutura, né? Ou supraestrutura, segundo o conhecimento do Marx, tá? Vamos ver essa citação que está na ideologia alemã para a gente entender um pouco melhor essa concepção. Veja o que Marx vai afirmar. São os homens que produzem as suas representações, as suas ideias e etc. Mas os homens reais, atuantes e tais como foram condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e do modo de relações de produção que lhes corresponde, incluindo até as formas mais amplas que estas possam tomar. A consciência nunca pode ser mais que o ser consciente. E o ser dos homens é o processo da vida real. É por isso, né, que Marx é chamado de materialista, né? O Marx não está fazendo, entendeu? Ele não está elaborando imaginativamente um mundo separado do mundo real. Não. Observe, né, que o ser dos homens é o seu processo de vida real. Tá? Assim, a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, tal como as formas de consciência que lhes correspondem, perdem imediatamente toda a aparência de autonomia. Não tem história de desenvolvimento. Serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material e as suas relações materiais, transformam com esta realidade que lhes é própria o seu pensamento e os produtos desse pensamento. Portanto, segundo Marx, e aí ele chega a essa definição, não é a consciência que determina a vida, mas a vida
né? Mas sim, né? Desculpe, mas sim a vida que determina a consciência dos homens, tá? Então, isso é muito interessante, né, porque o Marx está fazendo uma ligação direta entre o mundo simbólico e esse mundo material que a gente cria através das forças produtivas e das relações de produção. É por isso que, né, a gente vai perceber claramente que o mundo simbólico do mundo antigo, o mundo simbólico no mundo medieval e o mundo, né, do mundo atual, do mundo contemporâneo, do mundo capitalista, são diferentes. Tá? Os costumes que a gente tinha na antiguidade, os costumes que a gente tinha na Idade Média, não são os mesmos costumes que a gente tem na realidade contemporânea capitalista moderna. Eles variam. E, sem falar, né, que esses costumes, muitos deles, né, vejam, da antiguidade, desapareceram, perderam. Por quê? Porque as forças produtivas e os modos de produção se alteraram e são outros. Consequentemente, altera-se também a realidade do mundo. A definição de Marx sobre classes sociais e estrutura social é uma definição que a gente não encontra claramente nos seus textos ou nos seus livros, tá? Existem, por exemplo, inúmeros fragmentos, né, que a gente vai colhendo e tentando entender como é que é o pensamento do Marx sobre as classes sociais, tá? Então, vejam, Marx não deixou uma teoria sistematizada sobre as classes sociais, embora este seja um termo obrigatório para que suas interpretações a respeito das desigualdades sociais, da exploração e do Estado e da Revolução sejam compreendidas. Tal teoria acabou por ser constituída a partir dos elementos disseminados em seus distintos trabalhos, né? A gente vai ver isso, ou um pouco disso, justamente no Manifesto Comunista, né, que eu deixei para vocês na biblioteca, ok? Então, o ponto de partida é que a produção é a atividade vital do trabalhador, a manifestação de sua própria vida. E através dela, desculpe, o homem se humaniza, ok? Então, o processo de construção do ser social ocorre justamente dentro dessa realidade em que o humano, né, desenvolve e cria a sua própria vida, a sua própria atividade vital. Tá? No processo de produção, os homens estabelecem entre si determinadas relações sociais através das quais extraem da natureza o que necessitam. Desde aí, Marx reflete sobre o significado para o indivíduo e a sociedade da apropriação por não produtores, pessoas, empresas ou estados, e de uma parcela do que é produzido socialmente. Tá? E desenvolve sua concepção da classe, exploração, opressão e alienação. Tá? Quando ocorre justamente essa apropriação das classes, né, ou por parte das classes, a gente vê surgindo uma classe dominante e uma classe dominada. Okay? A configuração básica de classes expressa-se de maneira simplificada no modelo dicotômico. De um lado, os proprietários e possuidores dos meios de produção, e de outro, os que não os possuem. Ou seja, né, classe dominada possui, né, não possui os meios de produção, classe dominada, classe dominante possui os meios de produção. Okay? E, consequentemente, vejam e observem, tá, que Marx, né, para Marx, o domínio dos possuidores dos meios de produção não se restringe à esfera produtiva. A classe que detém o poder material numa sociedade dada é também a potência política e espiritual dominante. Ou seja, né, como a gente viu já anteriormente, né, a classe dominante né, a classe dominante, ou as ideias dentro de uma sociedade num determinado período histórico, são as ideias da classe dominante. Tá? Então, vejam esse fragmento do Marx para a gente finalizar essas concepções sobre Karl Marx. Tá? Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, uma consciência. E é a consciência disso que pensam, na medida em que dominam enquanto classe e determinam uma época histórica em toda a sua extensão. É lógico que esses indivíduos dominem em todos os sentidos, que têm, entre outras, uma posição dominante como seres pensantes, como produtores de ideias que regulamentem a produção e a distribuição dos pensamentos de sua época, e suas ideias são, portanto, as ideias dominantes de sua época ou de uma determinada época histórica. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, né? E aí a gente compreende claramente, por exemplo, que durante a Idade Média, o clero e a Igreja Católica dominavam, né, o pensamento ou as ideias dominantes naquele período histórico. E era uma classe dominante. O clero, né, fazia parte dessa estrutura. Né? Só para que vocês entendam por que, né, durante a Idade Medieval,
né, que a gente também chama de era cristã, ela foi, entendeu, dominante durante um período de mais de 1000 anos. Tá? Então, o pensamento do Marx, observe, ele é um pensamento muito mais complexo do que o próprio pensamento do Durkheim. E ele vai para além do pensamento do Durkheim. Por quê? Porque ele apresenta umas questões que são questões críticas, reflexivas sobre os processos sociais. Ok? É óbvio que esse resumo não abarca, né, o pensamento de Karl Marx, mas pelo menos traz alguns conselhos, né, da sua sociologia. Né? Espero, né, que vocês leiam, né, mais os livros do Marx para que vocês possam entender e compreender. Bem, gente, a gente encerra aqui o pensamento do Karl Marx e as nossas próximas aulas serão sobre o Max Weber. Tá? Valeu, gente, um abraço.